repercutindo a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, que anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal no Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Ao decidir sobre o pedido de habeas corpus da defesa de Lula impetrado em novembro do ano passado, Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná nos casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e das doações ao Instituto Lula, segundo o ministro da 13ª Vara Federal de Curitiba, cujo titular na ocasião das condenações era o ex-juiz federal Sérgio Moro, não era o juiz natural dos casos. Na mesma decisão, Fachin declarou a perda do objeto e extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo Tribunal Federal e questionavam se Moro agiu com parcialidade ao condenar Luiz Inácio Lula da Silva. Para poder nos tentar compreender este momento, esta decisão do STF, mais precisamente numa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, estamos na ponta da linha, ao vivo, com o presidente da 24ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio Leme. Doutor, satisfação imensa tê-lo conosco aqui nesse momento que mais uma vez nos faz voltar a esse cenário e tentar entender e compreender o que acontece no contexto da Lava Jato. Boa noite, doutor. Olá, Oliveira, boa noite. É sempre um prazer conversar com você. E mais uma vez o Supremo Tribunal Federal na pauta aí das notícias, né? Doutor, como que recebeu aí essa decisão do ministro Fachin? Veja só, Oliveira, recebemos com surpresa, acho que todos recebemos com surpresa, em razão do fundamento da decisão. Visto que já se esperava a anulação das condenações do ex-presidente, mas por outro motivo, por conta daquelas conversas vazadas no que se denominou chamar de vaza-jato, em que se demonstrou de forma muito clara, de forma muito dura, que o ex-juiz Sérgio Moro participou das investigações, sugeriu acusações e argumentações para a acusação e para a Polícia Federal. Então, estava em trâmite no Supremo Tribunal Federal o julgamento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Pois bem, hoje, como você noticiou aí de forma muito precisa, veio à tona uma decisão do ministro Fachin, uma decisão monocrática, em que, em embargos de declaração, que é um recurso que muitas vezes não serve para mudar decisão, embargos de declaração em habeas corpus, ele decidiu por reconhecer a incompetência territorial da Vara Federal de Curitiba, determinando que os processos sejam redistribuídos a uma das varas federais de Brasília e, com isso, anulando integralmente todas as condenações envolvendo o caso do sítio em Atibaia, do triplex e lá do Instituto Lula. E com isso, o efeito prático disso é que agora o ex-presidente não tem condenação e, portanto, ele está elegível. Sob o aspecto prático, político, essa foi a consequência. E que também nos chama a atenção é o fato de que a questão da competência da Vara Federal de Curitiba já havia sido suscitada, alegada muitas vezes, desde o começo dos processos. As defesas, não só do Lula, mas de vários outros investigados, alegam que a Vara de Curitiba, que o juiz Sérgio Moro não era competente para julgar, dizendo que os processos tinham que ser distribuídos a uma das varas federais lá de Brasília. E desde então foram reiteradas as decisões, inclusive do próprio Supremo, no sentido que a competência era da Vara Federal de Curitiba. E agora, numa guinada de decisão, o ministro Fachin, de forma monocrática, muda em embargos de declaração para anular todas as condenações. Doutor Márcio, o que pode ter levado o ministro Fachin a ter tomado esta decisão, quando em posicionamentos anteriores ele sempre considerou a Vara de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, o juiz natural do caso? O que nós temos conversado sobre isso, as conversas de bastidor,
era que o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, aquelas conversas vazadas sendo lidas no plenário do Supremo Tribunal Federal e foram criticadas muito duramente pelo ministro Gilmar Mendes, pelo Lewandowski, inclusive fazendo referência a ministros do próprio Supremo. Essa decisão estava em andamento e estava desgastando muito o Poder Judiciário. Não só o Sérgio Moro, como o Procurador da República, Deltan Dallagnol, o integrante do Ministério Público, mas também poderia isso recair, né, sobre algum dos ministros. A impressão que se dá nos bastidores é que o ministro Fachin, com essa decisão, ele anula todas as condenações do Lula, que era o objetivo da defesa, e com isso ele impede o avanço do julgamento da Vaza Jato, o julgamento da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que estava ficando muito clara e estava envergonhando todo o Poder Judiciário, na medida em que se estava descortinando o que aconteceu nos bastidores da Lava Jato, que, a par de combater a corrupção, na verdade existia um conluio, um combinado do juiz da causa com a acusação e com a polícia, o que nós não podemos admitir num Estado de direito. O juiz deve manter o distanciamento, a imparcialidade. E as conversas travadas eram muito fortes, inclusive fazendo referência à liberação de quantia para pagar propaganda na Globo, fazendo piadinhas da condenação, combinando vazamentos ou combinando prisões para forçar delação premiada. Tudo isso foi descortinado com a Operação Lava Jato e estava em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Essa decisão de hoje do ministro Fachin faz com que a decisão acerca da suspeição fique prejudicada. Não há motivo mais para julgar, considerando que já foram anuladas as condenações. A Lava Jato, como um todo, ela está desidratada nesse momento? Eu diria que ela está desmoralizada, Oliveira. Como veio à tona essas conversas, lembrando que nunca o juiz Sérgio Moro veio a público negar as conversas que teve, especialmente com Deltan Dallagnol. Então, me parece que ela está desmoralizada. E isso é uma pena para o país, uma pena para o Brasil, uma pena para todos os cidadãos que viram na Lava Jato, na Operação Lava Jato, nas ações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, uma esperança de combate firme à corrupção. E não se está aqui fazer defesa do PT, do ex-presidente Lula ou dos empresários envolvidos, mas se está a defender o sistema jurídico, porque num Estado de Direito nós não podemos admitir, ainda que seja uma conduta repugnante do acusado, ainda que seja uma acusação muito grave, como no caso da Lava Jato, que nós tenhamos juízes combinando a acusação, fazendo com que a defesa seja mera participante, sem nenhuma influência no processo, no resultado do processo. Há uma questão bastante elementar num sistema democrático de direito, que é o fato do juiz manter o distanciamento das partes. Distanciamento técnico significa dizer, o juiz não pode sugerir qual o meio de defesa do réu, o juiz não pode sugerir investigação. E é isso que foi observado lá na Lava Jato, prejudicando, na verdade, a esperança que nós tínhamos num julgamento imparcial e que mostrava um exemplo de combate à corrupção. Uma pergunta de um leigo para poder tentar entender e compreender a partir de agora. Lula sempre negou que fosse o proprietário do sítio do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, né? Das doações que foram apontadas no processo. A partir de agora, como fica essa situação? Se esse processo ele volta à sua origem, ou seja, ao seu estágio inicial? O processo volta à sua origem para ter julgamento no foro competente. E não se está, hoje no julgamento do Fachin, não se está a dizer que Lula é inocente no sentido de que, a inocentá-lo tecnicamente no sentido de que não aconteceram os atos de corrupção, né? Juridicamente, como
como ele não tem condenação, ele é tecnicamente inocente, mas não se está desqualificando as provas colhidas. Agora, caberá a um juiz imparcial e competente, no caso, um dos juízes das varas federais de Brasília, reapreciar todas essas provas, retirando dos autos, eventualmente, as provas obtidas por meio ilícito. Então, portanto, nós não estamos aqui a enfrentar o mérito, a dizer que tudo aquilo que foi descortinado de corrupção não existiu, nada disso. Não se está dizendo, não se está avançando sobre a apreciação da prova. O que se está dizendo com esse julgamento do Fachin é que não era o Sérgio Moro que tinha que ter julgado. Isso, tecnicamente, nós chamamos de princípio do juiz natural. Significa dizer, neste caso, o juiz que tem que julgar é o juiz em que é o juízo do local onde se verificou a ocorrência do fato criminoso. E esses fatos envolvendo Lula não têm relação direta com a Petrobras. Portanto, não poderia ser julgado lá em Brasília, que estava a julgar os casos de corrupção na Petrobras. Agora é importante, doutor Márcio Leme, a gente tentar compreender contigo, que nos dá a honra de estar conversando, nos fazendo entender esse cenário nesse momento, alguns questionamentos. Lula foi condenado em primeira, segunda instância e teve muitos recursos apreciados pelo STF. A pergunta é o STJ, inclusive, condenou também, confirmando. Olha aí, as três instâncias, uma instância, primeira instância, e as outras superiores. Como é? E isso, agora uma pergunta mais pessoal aqui, ou seja, da opinião pública. Essa decisão do Fachin hoje, ela não descredencia o STF perante a opinião pública, que tem se mostrado cada dia mais, ou seja, é insatisfeita com a tomada de decisão do STF. Faça esse questionamento dentro desse contexto, sem entrar no mérito da questão. Porque a população sempre acreditou que o Supremo Tribunal Federal, no momento em que apreciou o caso, ele estivesse trabalhando dentro de um contexto que dava legalidade para isso, tanto é que levou Lula à prisão. Foi preso, né? Foi condenado. Como é que fica a imagem do STF na sua avaliação como presidente da OAB Sorocaba, como advogado, agora dentro desse contexto? Porque se de um lado há quem comemore a decisão de Fachin, de outro, num país polarizado, há quem levante dúvidas, e é um momento muito crítico. O STF, ele vive uma linha muito tênue de credibilidade nesse país. Pois é, a sua ponderação é muito pertinente, mas eu tenho uma visão do que existem falhas nesse processo que estão sendo reveladas ao longo do tempo muito graves e que atentam contra um sistema jurídico, um sistema de um Estado democrático de direito. É muito natural que a população, do modo geral, polarizada da forma que está, sempre há 50% aplaudindo e 50% jogando pedra, a depender do lado que eu estou. E o sistema judiciário, o poder judiciário, inclusive o Supremo Tribunal Federal, ele não pode nunca julgar com base em questões populistas, julgar com base em pressão popular. O Poder Judiciário deve ter muito firme o dever de julgar nos termos da Constituição Federal, a partir da interpretação dos termos da Constituição Federal. Então, veja, no caso, por exemplo, da Lava Jato, haviam todas as evidências de que o juiz foi parcial, de que ele combinou a investigação, ele sugeriu provas para ele poder condenar o acusado. E o processo não pode ter capa, eu não posso olhar para o nome que está na capa do processo para escolher se eu vou condenar ou vou absolver. O Poder Judiciário deve se limitar a julgar de forma técnica, se limitar, no caso do Judiciário, julgar a partir das provas produzidas por quem acusa.
mas o judiciário não pode participar da acusação. Cada um tem sua função. O promotor de justiça, o procurador, ele faz a acusação e investiga junto com a polícia. O advogado de defesa tenta dar a versão de mundo, a versão dos fatos do seu cliente, do réu, e cabe ao Poder Judiciário, ao juiz distante das duas partes, fazerem o julgamento. Neste caso, muito embora isso vá repercutir uma boa parte negativamente, vai causar comoção popular no sentido de criticar, de outro lado, olhando apenas para o aspecto técnico jurídico, a decisão de anulação está equivocada. Aliás, está correta, porque de fato não era a Vara Federal de Curitiba que tinha que julgar. O que nós temos que lamentar é que toda a Operação Lava Jato ela veio dentro de um contexto que envolveu a toda a população, ou grande parte da população, que passou a torcer para uma condenação. Então, até o próprio comportamento da polícia, da Procuradoria da República e do próprio juiz, ele deu um alcance midiático a todo esse julgamento para causar uma comoção popular. E se você verificar nas conversas do Deltan Dallagnol vazadas com o juiz, eles conversam inclusive sobre isso. Como fazer a opinião pública ficar do lado deles para legitimar a condenação que eles estavam combinando. Né? Isso não pode acontecer no Estado de Direito. Eu sempre brinco que quando o fogo pega na casa do vizinho, a gente não pode aplaudir, porque o fogo amanhã pega também na nossa casa. Ainda que seja um desafeto o acusado, ou ainda que seja um inimigo, enfim, um oponente político. Nós temos que zelar para que todas as pessoas, independentemente de ideologia, de raça, de cor, enfim, de sexo, sejam julgados de forma justa, a partir da principiologia constitucional. Porque quando a gente admite que alguém seja julgado como no estado ditatorial, como no estado de exceção, amanhã pode ser a gente que seja julgado dessa forma, amanhã pode ser o nosso vizinho. Precisamos tomar cuidado para zelar por nosso sistema jurídico. Doutor Márcio, desde o princípio, da origem praticamente, eu já te ouvi outras vezes, né, no jornalismo da Rádio Cacique e agora aqui no portal RMS News, a OAB sempre levantou essa questão, né, sempre esteve atenta a isso. O meu questionamento, ele vai no seguinte sentido: independente da Vaza Jato, independente de outras questões, a observância à legislação de que a 13ª Vara de Curitiba não era o fórum legal para tramitar esse processo já era consistente, já era efetiva. Já era alegado pelas partes. Porque aí que é o meu questionamento, para você nos fazer tentar. Por que tantas vezes este processo, ele tramitou por todas as varas, chegou ao Supremo Tribunal por vários motivos, várias alegações, e nunca houve um basta nessa questão para esse tipo de questionamento, sendo que isso esteve no olhar de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, para que se fizesse essa correção e ele tramitasse pelos caminhos legais. Pergunto eu, o próprio STF, ele não se deixou levar naquele período pela opinião pública, permitindo que esse processo fosse induzido ao erro, hoje reconsiderado pelo ministro Fachin? Não tenho dúvida, Oliveira. Eu comungo da mesma opinião e da mesma indignação que você. A impressão que se dá é que, veja, se de fato há a incompetência daquele juízo, a chamada incompetência absoluta, esta é uma nulidade. Qualquer um que analisar o processo, qualquer juiz poderia decretar. Sequer a parte precisaria alegar, porque é o que nós chamamos de questão de ordem pública.
O que nos chama a atenção é que várias vezes essa matéria foi arguida e por alguma firula processual o Supremo desviava desse assunto, o STJ enfrentou e disse que era de fato a competência da Vara Federal de Curitiba. O que nos leva a pensar é que de fato que naquele momento a opinião pública acabou influenciando na decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim como que nos parece também, e aqui é um juízo de valor que eu estou a fazer, olhando para as conversas de bastidores e o contexto jurídico que existe envolvendo esses casos, é que agora houve uma intenção de acolher essa incompetência por conta daquilo que eu disse no início, da exposição que se estava, da exposição do Poder Judiciário, especialmente do ministro Sérgio Moro, com a questão envolvendo relativa à Vaza Jato. Então, a cada sessão do Supremo do plenário que se discute a Vaza Jato, são lidas conversas impensáveis, deboches do juiz com o procurador da República, inclusive fazendo referências fazendo piadinha envolvendo o ministro do Supremo. Então, julgar a incompetência neste momento me parece que foi uma saída honrosa para prejudicar o julgamento da suspeição e parar com o julgamento da suspeição relativa à Vaza Jato. Veja que, de fato, é uma questão complexa, é uma questão que merece ser refletida, mas, sem dúvida nenhuma, a indignação popular se sustenta por vários motivos. Inclusive, isso é ruim, porque leva ao descrédito, mais uma vez, o desgaste do Poder Judiciário. Da mesma maneira que o processo não pode ter, a expressão que o doutor usa, não tem capa, né? É essa expressão que vocês usam. O Supremo Tribunal Federal também, quero crer eu, não pode se deixar levar pela voz das ruas. Ou seja, porque senão comete-se injustiça. Né? Então, ou seja, porque... Nem para um lado, nem para o outro. Exato, essa minha observância como cidadão comum, como se qualquer processo tivesse sobre o ordenamento ali, a observância do Supremo Tribunal Federal e também das outras instâncias, o STJ. O STJ poderia ter questionado a origem desse processo? É uma pergunta que eu faço. A segunda instância também é uma pergunta, doutor? Essas matérias foram enfrentadas pelo TRF do Rio Grande do Sul, foi enfrentada pelo STJ e ambos decidiram que Curitiba era competente porque as matérias envolvendo Lula eram conexas à investigação da Petrobras. Por isso, ele também tinha competência pela conexão. O que o STF decidiu hoje é que não havia sequer conexão porque os fatos envolviam outras empresas privadas e públicas que não guardavam relação com a corrupção da Petrobras. Ou seja, se decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba só podia julgar o fato inicial, que era a corrupção da Petrobras. Tudo aquilo que foi surgindo ao longo da investigação, lembra que nós tivemos primeira fase, segunda fase, tudo aquilo não era de competência da Lava Jato, mas competência do local da onde ocorreram os crimes, portanto, em Brasília. Isso foi julgado tanto pelo TRF, que é o Tribunal de Segunda Instância, tanto pelo STJ nos recursos da defesa. E ambos os tribunais decidiram que havia conexão das matérias e, portanto, era competência de Curitiba. Agora, o Supremo, por meio do ministro Fachin, acaba mudando a sua compreensão. Inclusive, eu li há pouco a decisão, tem mais de 40 páginas, ele faz todo um histórico para justificar, dizendo que até então nunca a causa esteve tão madura para ser enfrentada, só agora ela se apresentou madura. Lembrando apenas, né, Oliveira, que essa decisão monocrática do ministro Fachin, contra ela cabe recurso. Tanto a turma, colegiado, a segunda turma, e se o recurso acontecer, outros 4 ministros serão chamados para julgar, ou recurso para o plenário, que aí são compostos por 11 ministros, outros 10 terão que se manifestar. A PGR deve recorrer, já tivemos essa informação. Recorrendo à PGR, a informação que temos é que o ministro Fachin deverá encaminhar para o pleno. O senhor vê possibilidades de mudança no pleno do Supremo? Essa é uma incógnita, Oliveira. É muito difícil a gente fazer prospecção sobre isso. Pessoalmente, eu acredito que vão manter a decisão do Fachin,
pelo motivo que eu disse anteriormente. Esta decisão traz o resultado de anulação, cujo resultado também viria à tona com o reconhecimento da suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, me parece que é mais honroso para o judiciário anular com base na incompetência do juízo pela territorialidade do que pela suspeição, que pela vaza-jato. Dentro do ordenamento jurídico, é um divisor de água essa decisão do ministro Fachin no dia de hoje? Olha, dada a complexidade do tema, nós compreendemos isso, mas a questão de territorialidade, de competência, é algo muito comum no processo penal, nos processos penais, é algo que é amplamente discutido. Inclusive, os grandes professores criminalistas do país, os que discutem processo penal, eu li há pouco uma nota de um grande professor, um dos maiores do país, que é o professor Auri Lopes. Ele fez uma nota agora nas suas redes sociais dizendo, olha, isso era uma questão elementar que a gente batia em vários artigos desde o começo, mas na ânsia de condenar, na ânsia de levar à frente e agradar a opinião pública, sempre o judiciário deixou de lado e não enfrentou. É uma pena que só agora tem enfrentado. Portanto, para nós do ambiente jurídico, e especialmente para aqueles que militam e estudam o processo penal, essa era uma matéria que deveria ter sido reconhecida já desde há muitos anos, desde o começo do processo. Portanto, não é surpresa que agora seja reconhecida. A surpresa é o ambiente em que ela foi reconhecida, quando surge a vaza-jato e o judiciário tem exposto as suas vísceras, né? Doutor Márcio Leme, para a gente caminhando para o encerramento, haverá essa decisão do Fachin, ela beneficia apenas o ex-presidente Lula ou ela também beneficia outras partes? Neste momento, ela beneficia apenas o presidente Lula, mas ela é um precedente para todos os demais réus da Operação Lava Jato que estão na mesma situação do presidente Lula. Significa dizer, o caminho das outras condenações envolvendo outros réus deve ser o mesmo. Uma pergunta. Se a gente pode, nesse momento, isso até sou eu, né, doutor? Se a gente pode, nesse momento, falar de uma injustiça praticada, agora eu vou usar um termo, por um erro jurídico, se é assim que eu posso dizer, existente dentro dos tribunais, isso significa que nós temos muitos inocentes condenados por esse país sem que sejam vistos pela mídia ou que cheguem aos altos escalões dos tribunais brasileiros, doutor? Mas eu não tenho dúvida, Oliveira, eu não tenho dúvida, e basta um pouquinho de experiência, um pouquinho de observância da nossa realidade. Eu não tenho dúvida de erros judiciais e de inocentes que são condenados ou processos cuja investigação são combinadas para condenar com objetivo político. Aliás, essa experiência não precisamos ir muito longe, né? Nós temos notícias de vários casos aqui mesmo na nossa cidade em que delegado combina a investigação com o juiz, delegado combina com o promotor, e o processo é preparado para a condenação para influenciar o ambiente político, para colocar no poder quem nos interessa. A situação da nomeação do ex-juiz Sérgio Moro como ministro se assemelha a vários outros casos em que autoridades que condenam um político anterior ganham cargos depois da administração pública. Isso é muito comum acontecer, infelizmente. Por isso nós precisamos... A diferença é que neste caso veio a vaza-jato. Houve esse vazamento de conversa de um grupo de Telegram e todo mundo veio a saber, aí veio à tona essa situação horrorosa. Agora, na grande maioria, na maciça maioria, tudo isso é jogado por baixo do tapete e aqui está nos autos, é tudo muito bonito, maravilhoso, com um suposto senso de justiça, de combate à corrupção e etc. Nós precisamos lembrar que o Poder Judiciário não tem por função combater corrupção. Quem deve investigar são as autoridades assim determinadas pela Constituição, que é a polícia, que é o Ministério Público. Não cabe a juiz de direito se colocar como um defensor um atuante no combate à corrupção. Não é esta a função de um juiz, né? Então nós temos aí uma inversão de valores que vem acontecendo há muito tempo e com isso você dando poderes exagerados por algumas autoridades. E uma grande lição que nós temos que aprender é que todo poder deve ter limite e deve ser fiscalizado.
poder sem limite não funcionou em nenhum momento da história do mundo, né? Nós tivemos aí grandes ditadores e imperadores que praticaram injustiças porque tinham poderes ilimitados. E nós estamos voltando a um ambiente em que se manda fechar o STF, se prega que tem que fechar o Legislativo, dando poderes absolutos ao presidente da República, como se isso fosse a solução. Nós não podemos depositar a esperança de um futuro melhor em heróis. Já foi herói o ex-presidente Lula, já foi herói o ex-juiz Sérgio Moro e atualmente, para alguns, é herói o atual presidente da República. Nós não podemos viver de heróis, nós precisamos viver num sistema jurídico constitucional que tenha controle de quem exerce poder. A última pergunta, também provocativa. Com essa decisão do ministro Fachin, o combate à corrupção no país foi golpeado no dia de hoje? Ou seja, não se combate a corrupção nesse país? São perguntas provocativas que podem estar na opinião pública. O país, realmente, nós podemos ter, nos dá a acreditar que o Brasil é um país onde a corrupção reina? Penso que não, Oliveira. Penso que não, me arriscando aqui ser muito criticado por seus ouvintes, viu? Penso que não. Essa decisão, ela restabelece o sistema jurídico. Essa decisão, ela coloca nos seus devidos lugares. O que me é triste é que ela veio muito tardiamente. O que faz com que gere a proliferação da corrupção e a falta de controle é o aparelhamento das instituições. É termos um procurador-geral da República que é amigo do presidente, que virou um engavetador, é ter um delegado-geral que é indicado para ajudar o presidente e seus filhos, é ter autoridades, é ter as instituições loteadas por interesse particular. Isso sim me parece que faz com que nós tenhamos a impunidade. É importante lembrar, gostemos ou não, as instituições trabalharam para chegar nesse ponto na Lava Jato. Não se tem notícia de interferência. O próprio juiz Sérgio Moro deu essa declaração, que à época do presidente Lula, Dilma Rousseff, as instituições trabalhavam. E depois há notícias de que as instituições estão sendo aparelhadas. O que gera a corrupção e a impunidade é não termos as instituições fortalecidas e trabalhando no sentido, na forma que estabelece a Constituição Federal. Doutor Márcio Leme, foi um prazer imenso. Professor Márcio Leme também, professor da Faculdade de Direito de Sorocaba, obrigado aqui por essa aula no portal RMS News, para fazer-nos entender, compreender na nossa linguagem, né? Na linguagem caipira de Sorocaba, mas com pessoas preparadas como o senhor, para que a população possa ter a compreensão de todos esses cenários. Muito obrigado. Um bom final, ou seja, uma boa noite, e colocamos o portal RMS News sempre à disposição, doutor Márcio. Muito obrigado, Oliveira, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo sucesso aí da RMS, viu? Conte com a gente sempre. Obrigado, conversamos aqui no portal RMS News com o Dr. Márcio Leme, presidente da 24ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.